Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos aqui para o quarto dia da nossa caminhada, da nossa peregrinação, nesses 25 dias que vão demonstrar para nós as promessas, vão demonstrar para nós a providência, tudo aquilo que o Senhor providenciou, que o Senhor prometeu no Antigo Testamento e que veio a se concretizar no Novo Testamento através do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero então te convidar para fazermos a leitura de mais um texto que vai mostrar para nós a providência de Deus na história da humanidade, proporcionando no futuro o nascimento do Salvador. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 12, diz assim: Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vemos aqui, meus irmãos, nesse texto, a partir do versículo 1 de Gênesis 15, vamos ver Abrão entristecido, porque a promessa de Deus de lhe dar uma descendência estava demorando e o seu coração estava entrando em aflição. O que Deus faz então? Deus renova a sua aliança com Abrão. Deus lembra da promessa que havia feito a ele de uma descendência, que seria aquela que formaria as nações da terra e viria abençoar essas famílias, melhor dizendo, em toda a terra. Ele, então, traz para a vida de Abrão a certeza de que ele cumpriria essa promessa através agora de uma renovação desta aliança. Deus então pede a Abraão que pegue animais e ali ofereça ao Senhor um sacrifício onde Deus então vai estabelecer a sua aliança. Deus então diz a ele: certamente tua descendência será abençoada. Ela vai passar por alguns problemas, porque a tua descendência será escrava por 400 anos em terra alheia, na escravidão do Egito, mas eu hei de libertá-la dessa escravidão. Eu providenciarei a libertação desta escravidão depois de 400 anos. E essa nação crescerá, se tornará uma nação forte, uma família forte na minha presença. Deus renova então a sua aliança na medida em que os animais estão ali partidos ao meio e Deus passa pelo meio daquele sacrifício e queima e consome todo aquele sacrifício sem que Abraão fizesse absolutamente nada. Ou seja, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, eu é que estou fazendo uma aliança contigo. Porque certamente, meus irmãos, Abraão não poderia fazer uma aliança com o Senhor, porque era costume daquele tempo que quem quebrasse um pacto, quem quebrasse um contrato, quem quebrasse uma aliança, pagava com a própria vida. Imagine vocês, Abraão, passando por aqueles animais, fazendo aliança com o Senhor e vindo daquele determinado minuto, daquela determinada hora ou dias, vir a pecar contra o Senhor e quebrar aquela aliança. Deus então passa por aqueles animais, consome-os nessa renovação de aliança e diz para Abraão ficar tranquilo que é o Senhor que está fazendo aliança com ele e o Senhor nunca quebrará a sua aliança com o homem. Assim então Deus dá provas claras de que a sua providência estava sobre a vida de Abrão
e tudo aquilo que Deus havia prometido lá em Gênesis capítulo 12, Deus cumpriria no tempo dele, porque afinal de contas seria dessa raiz, dessa família, dessa nação que viria o Salvador, prometido por Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Meu irmão e minha irmã, assim como Deus cumpriu sua promessa de enviar o Messias, o Salvador, a partir de uma família, a partir de um povo, Deus também há de cumprir as suas promessas sobre as nossas vidas. O nascimento de Cristo, o cumprimento das promessas e profecias de Deus no Antigo Testamento em relação ao nascimento de Cristo e a concretização do nascimento de Cristo é para nós, queridos irmãos e irmãs, uma prova irrefutável de que Deus se aliança com o seu povo e cumpre a sua aliança, cumpre as suas promessas. Assim, creia que através do nascimento do Salvador, tu e a tua casa serão salvos. Através desse nascimento de providência, esse nascimento soberano, esse nascimento a partir de uma série de promessas e profecias oriundas do Antigo Testamento, ela reverberará por toda a nossa vida e ela há de ser cumprida com a salvação e perdão dos nossos pecados em nós e em toda a nossa casa. O Salvador nascerá e Deus aqui no Antigo Testamento está garantindo, através de alianças com a nação, o nascimento do seu Filho, o futuro nascimento do Salvador, do povo de Deus. Pai, obrigado. Obrigado porque as tuas Escrituras nos ensinam, Senhor, que o Senhor prometeu e enviou o Salvador. O Salvador nasceu e nasceu para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, porque vemos em toda a Escritura a tua palavra apontando para o nascimento, para a vida, para a morte, para a ressurreição e para a vida eterna com Deus. Obrigado, Senhor, porque temos visto as tuas promessas serem cumpridas sobre o teu povo ao longo da história da igreja. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, providenciando o teu socorro e o suprir de suas necessidades neste dia que se inicia. É o que eu te peço e oro assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.